Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Vou dar continuidade à minha meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje eu vou prosseguir no capítulo 2, a partir do versículo 16. E do versículo 16 até o versículo 23, em apenas 7 versículos, Paulo ele traz na sua carta o relato sobre o legalismo, sobre o misticismo e sobre o asceticismo. Então, 3 coisas que estava assolando a igreja de Colossos. Vamos a partir do 16 assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, Paulo estava dizendo aqui que o primeiro aqui, o que estava dentro ali da igreja de Colossos, e que Epáfras provavelmente foi lá para pedir ajuda a Paulo, a primeira coisa que estava acontecendo era o legalismo religioso. E eles queriam, com certeza ali existia também um grupo de judeus que queriam que os gentios conversos agora ao cristianismo seguisse certas práticas estabelecidas pela lei de Moisés. Como ele diz aqui, comem ou bebem, festividade religiosa. Festividade religiosa está lá em Levítico 25, ele trata sobre os 7 anos, o ano sabático, o jubileu, então ele trata todos os dias de festa. Depois tem celebração das luas, da lua nova, que está lá em Isaías capítulo 1, versículo 13. Então vocês podem ver que esses judeus conversos ao cristianismo queriam obrigar os gentios conversos a observarem a lei. E Paulo ele é muito enfático, ele diz que estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei é apenas uma sombra. Em Cristo, porém, temos a realidade. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, a lei era simplesmente uma sombra daquilo que realmente seria a realidade. Então, toda a lei dada por Deus a Moisés, ela era uma sombra e ela estava apontando para Cristo. Todos aqueles cerimoniais, todas aquelas guardas de dias estavam apontando para Jesus. Então, quando Jesus veio, ali realmente estava a realidade de todas as coisas. O que Paulo queria dizer é o seguinte: por que você vai ficar procurando uma sombra, tentando abraçar uma sombra, uma miragem, sendo que a realidade, que é Jesus, está ao seu lado? Por que você vai deixar agora Jesus, que está pertinho de você, para ficar correndo atrás de uma miragem, atrás de uma sombra que não é a realidade? Abrace a Cristo. Ele pode ver aqui que a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então aqui Paulo, primeiramente, ele falou sobre o legalismo que estava entrando na igreja. E agora ele parte para o misticismo. E diz: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido
por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Aqui Paulo agora está tratando do misticismo. Tinha pessoas ali que, pode ver que ele fala aqui que na falsa humildade, pessoas com uma falsa humildade. Humildade vem da palavra humus, aquele que está embaixo. Então ele se colocava por baixo, mas tudo de uma forma bem sutil, falso, de uma forma que ele não deixava transparecer essa falsidade, mas que por trás de tudo isso ele era uma pessoa falsa. E depois ele diz que e na adoração de anjos, provavelmente tinha alguém ali que estava querendo colocar na mente dos irmãos de Colossos que eles deveriam cultuar aos anjos. Olha, o anjo apareceu para mim, não sei o que eles estavam falando. Olha, eu vi o anjo apareceu. Não sei, mas eles estavam induzindo as pessoas nessa falsa humildade e na adoração a anjos. E Paulo aqui estava dizendo, e os impeça de alcançar o prêmio. Algumas traduções, principalmente a King James, fala árbitro. Ele usa o termo aqui, é árbitro. Ninguém seja árbitro. O árbitro ali na Grécia Antiga era a pessoa que nos Jogos Olímpicos na Grécia, ele era, o árbitro, ele era uma espécie de juiz, em que ele tinha a capacidade de desclassificar o competidor mediante a uma quebra de regras. Então, quando alguém quebrava as regras do jogo, o árbitro é que chegava perto dessa pessoa e desqualificava ela para o jogo. Então, olha, ninguém seja juiz entre vocês. Mesmo que essa pessoa chegue com uma falsa humildade, culto aos anjos, aí ele prossegue ainda. Tal pessoa conta detalhadamente visões. Olha, a pessoa chega contando visões. Olha, irmão, eu vi isso, vi aquilo, eu tive uma visão. Deus me falou algo em sonho, não sei, pode inventar um monte de coisa. Ele está falando aqui que conta detalhadamente visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. A pessoa fica cheia de si mesmo, cheia do eu. Não, eu tive uma visão, eu vi, eu contemplei. Irmãos, ainda que um anjo do céu desça e anuncie outro evangelho, além deste aqui, que é a palavra de Deus que está posto, seja amaldiçoado. Paulo disse isso em uma das suas cartas. Qualquer coisa que alguém disser para mim e para você, que não esteja de acordo com esta palavra, seja maldito. E ele prossegue, trata-se de alguém, olha só como é que Paulo é enfático, trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Então essa pessoa, mesmo com essa falsa humildade, culto aos anjos, contando visões que ele teve, mesmo diante de tudo isso, esta pessoa não está ligada a Cristo, que é o cabeça de todo o corpo. Então saia fora dessas pessoas. Essas pessoas não têm compromisso com a verdade. Era isso que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos de Colossenses. E já no 20, ele dá início aqui ao asceticismo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Isso aqui está falando de asceticismo, submeter a regras, tipo, não manuseie, não toque em algo, não fique tocando em alguma coisa, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Aqui já está se baseando em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, é só algo aparente. Com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Aqui está falando sobre severidade com o corpo. Pessoas que sobem escadarias de joelho, pessoas que ficam dias e dias sem comer, pessoas que ficam sem tomar banho, outras não se barbeiam,
outras não praticam nenhum tipo de higiene pessoal, no intuito de massacrar o seu corpo. Ele está dizendo severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então essas pessoas fazem isso, eles agem de forma severa contra o corpo. Para quê? Para reduzir esse corpo a nada, para que os impulsos da carne sejam refreados. Muitas pessoas vão para mosteiros e ali eles ficam confinados em mosteiros no sentido de massacrar a sua carne, reduzi-la a nada. Tipo assim, não manuseie, não prove, não toque, para que você fique isolado de tudo, dos meios eletrônicos, de todas as coisas que o mundo tem para oferecer, dos prazeres deste mundo, das comidas. Essas pessoas vão para mosteiros e ficam confinadas no intuito de refrear os seus impulsos carnais. Mas Paulo diz aqui que isso não tem valor nenhum para refrear os nossos impulsos carnais. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Colossos. E, sintetizando tudo isso aqui, que fala sobre legalismo, misticismo e sobre o asceticismo. O primeiro é o legalismo. A resposta para o legalismo é que devemos unirmos a Cristo. A nossa união com Cristo é que fará a diferença. Quando nós nos unimos a Cristo, abraçamos a Cristo, que é a realidade das coisas, aí sim nós teremos uma vida realmente digna diante de Deus. Depois, o segundo ponto aí é o misticismo. O misticismo é esta falsa religiosidade. Então, a nossa união também tem que ser com Cristo. Quando nós nos unimos com Cristo, Ele é que nos direciona, Ele é que nos guia. Então Ele nos mostra a verdadeira religião, a verdadeira religiosidade. E depois, por fim, o asceticismo. O asceticismo, a resposta para o asceta é o seguinte: a nossa posição em Cristo está o quê? Na sua morte, no sepultamento e na sua ressurreição. Então, quando nós fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo, aí sim, em Cristo, nós somos novas criaturas. É isto que Paulo estava querendo dizer aos irmãos da igreja de Colossos. Fique com Deus. Na próxima oportunidade, eu estarei dando continuidade à minha meditação. Eu estarei entrando no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossos. Nós estaremos meditando sobre o caminhar com Cristo. Até lá, fique com Deus.